Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live Vai da Nós. A live de hoje que vai dar uma grande chave, uma importante chave que faz com que as pessoas deixem de avançar, que deixem de dar o próximo passo e conquistar grandes coisas em sua vida. A chave de hoje é importantíssima para aqueles que querem realmente alcançarem seus resultados, atingirem seus sonhos. Sejam todos bem-vindos. Felipe, meu irmão, Grazi, sejam todos bem-vindos. Vamos esperar o pessoal ir entrando aí e desde já, desejar que uma boa semana a todos, que seja uma semana abençoada e produtiva para cada um de nós. E hoje a chave vai nos ensinar como vencer o medo. E a chave da semana, ela está lá em Josué capítulo 1, versículo 9. Vamos estar abrindo aqui a chave da semana. Se você quiser estar anotando aí e guardando com você, pode abrir aí. Josué capítulo 1, versículo 9, eu vou ler aqui para nós. A palavra diz assim: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Essa é a palavra da semana. Seja forte e corajoso. Como a gente pode vencer o medo, ter coragem para enfrentar nossos desafios, para conquistar grandes coisas em nossa vida. Sim, porque a verdade é que Deus, Ele está conosco em todos os momentos. Em todos os momentos mesmo, seja nas dificuldades, seja nos momentos bons, Ele está ali ao nosso lado. Mas quando a gente tem medo de encarar a nossa própria vida, infelizmente é o medo que não permite que as pessoas avancem, que as pessoas dêem o próximo passo, que as pessoas vão em busca dos seus sonhos. O medo, ele é o empecilho que deixa com que as pessoas estacionem, que as pessoas fiquem paradas no mesmo lugar. E hoje a gente vai falar exatamente isso, como vencer o medo, como ir adiante, ir além daquilo que a gente tem conquistado até hoje. Como a gente pode deixar o medo para trás para conseguir grandes resultados em nossa vida. Beleza? Então vamos começar a falar algumas coisas que o medo deixa que as pessoas conquistem. Quer ver? Vamos falar um pouquinho, por exemplo, o medo de sair da zona de conforto. Simplesmente tem pessoas que elas têm medo de dar o próximo passo porque acham que, poxa, eu tenho medo de conquistar algo novo, né? Tá tão bom aqui, assim, eu tenho medo de ir além do que eu tenho hoje. Tem pessoas que vivem no mesmo lugar pelo simples fato de não querer sair daquela zona de conforto e conquistar coisas maiores, né? Aqui já tá bom onde eu tô, mas eu quero conquistar algo mais, mas sei lá, eu tenho medo de sair daqui, de onde eu tô hoje, seja da minha cidade, da minha terra, né? Da minha casa aqui onde eu cresci, por mais que não seja um bom lugar, às vezes o ambiente ao seu redor, né, não está bacana, não está legal, mas a pessoa se acostumou tanto com aquilo que ela tem medo de dar o próximo passo, medo de sair daquilo. Né? Isso é algo que a gente tem que deixar para trás, né? Medo de sair da zona de conforto. Para que aí, a gente saindo dessa zona de conforto, a gente possa ir além, conquistar outras coisas novas. Como é que você quer uma novidade de vida se você tem medo do novo? Não é verdade? Então, para que a gente dê... Bom dia, Rose. Se a gente quer dar um próximo passo, ir além, a gente tem que simplesmente deixar o medo do novo, o medo de sair da zona de conforto. Outro medo que as pessoas têm, que eu vejo, por exemplo, é o medo de ter filhos. É verdade, as pessoas, principalmente hoje, elas têm medo de ter filhos. Preferem, por exemplo, ter um animal de estimação do que ter filhos. Por quê? Algumas pessoas até bem intencionadas, porque elas pensam o seguinte: poxa, mas esse mundo está muito ruim, esse mundo está mal, como é que eu vou colocar filhos nesse mundo, né? Um mundo tão ruim como está hoje? Mas é exatamente isso. O que eu entendi, né? Eu juntamente com a minha esposa, a nossa família aqui, entendeu? Que, na verdade, nós vamos ter filhos para quê? Para fazer a diferença nesse mundo. O mundo precisa de pessoas que realmente se empenham em educar seus filhos para que eles possam fazer a diferença nesse mundo. Não adianta você ficar só reclamando do mundo e não fazer nada. Então tenha filhos, sim, tenha filhos, eduque-os nos caminhos em que eles devem andar para que eles possam fazer a diferença nesse mundo. É isso.
É isso, então não precisa você ter medo de ter filhos. Não, muito pelo contrário, que a gente tenha filhos sim, né? Se empenhe de todo o coração. Você vai ver, tem pessoas também que acham assim, mas primeiro eu tenho que me estabelecer bem financeiramente, né? Para depois eu ter uma casa, um carro e depois eu ter filhos, né? Mas não se preocupe com isso, porque você vai ter essas coisas, você vai se adaptar, né? E conseguir educar seus filhos, cuidar, criar seus filhos da mesma maneira. E ir em busca depois das suas coisas também. Vocês vão se unir, vão se juntar, você vai ver que não tem preço. Filhos, eles são herança do Senhor. E além de ser herança do Senhor, você vai ver que os filhos, simplesmente a palavra nos diz que eles são como flechas na mão de um guerreiro. Ou seja, nós temos que afiar essas flechas. Afiar essas flechas para que elas vão direto no alvo, que é o coração das pessoas que cruzarem os seus caminhos. Ou seja, nós vamos ter filhos, vamos se empenhar em educá-los para que eles possam fazer a diferença nesse mundo. Entendeu? Este é um princípio valioso. Então, que a gente não tenha medo de ter filhos. Muito pelo contrário, que a gente tenha, eduque-os para que eles possam fazer a diferença não só para a nossa família, mas para a humanidade. Beleza? E outro medo que as pessoas têm, que eu vejo, é o medo de se importar com o que os outros vão dizer. Eu digo por mim, assim, por mim mesmo, que por muito tempo eu tinha muita dificuldade com isso. Eu me importava muito, né, com o que os outros iam dizer. Então eu me preocupava, antes de fazer algo, eu pensava, poxa, mas o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, né, se eu fizer isso? Por mais que fosse uma coisa boa, eu me preocupava, poxa, mas eu acho que isso aqui desagrada alguém, isso aqui desagrada aquele fulano, aquele ciclano. Mas, poxa, se a gente pensar assim, simplesmente a gente não vai fazer nada, porque sempre vai ter alguém que não vai gostar de algo que a gente faz, ou de alguma coisa que a gente está falando, alguma coisa que a gente está agindo de certa maneira. O próprio Jesus, ele não agradou a todos. Mas simplesmente, se você está convicto daquilo que você faz, se tem princípios e valores baseados naquilo que você faz, simplesmente vai e faça, sem se importar com o que os outros vão dizer. Porque, senão, por exemplo, no futebol, nós, para você que não conhece, nós somos muito julgados pelos resultados. Então, por exemplo, se você vai lá e chora numa partida e vence o jogo, é porque você está jogando de coração, você se emociona, né? Você está realmente jogando de coração, por isso conquistou o seu resultado. Você realmente é um guerreiro, né? Que joga com o coração. Agora, se você chora e o time perde, você é um medroso, você é um perdedor, perdeu porque você é um chorão, né? Entendeu? Então, no futebol é muito assim. E antes eu me preocupava, poxa, como é que eu vou me expor aqui? Por exemplo, esse momento aqui de estar falando um pouquinho da palavra, estar compartilhando uma motivação para as pessoas através dessas lives, né? Se eu me preocupasse com isso, eu não faria. Porque o futebol, nós, atletas, às vezes tem medo de se expor, né? Se preocupando com o que os outros vão dizer, né? Por exemplo, na última partida, infelizmente, foi um dia ruim para nós, a gente não conseguiu o resultado que gostaria. Já era algo que talvez alguns vão querer julgar, poxa, mas daí quer ficar falando lá em rede social? Não, porque primeiro a gente tem que se preocupar com as causas, depois com as coisas. Eu não vou mudar quem eu sou, né, simplesmente por resultados do futebol, coisa assim. E da mesma maneira, você não pode se preocupar com o que os outros vão dizer e não fazer algo em sua vida. Não, se você está convicto daquilo que você quer, se é algo bom, vai e faça. Não se preocupe com o que os outros vão dizer, não. Porque isso simplesmente vai te fazer ficar estacionado, parado no mesmo lugar. Agora, se você tem algo bom para se fazer, se algo que realmente vai fazer a diferença na vida das outras pessoas, vai e faça. Vai e faça. Isso é verdade, Filipão. O futebol tem muitos cornetas, né? Sempre vai ter alguém para falar de você. E na vida também, não é só no futebol. Sempre vai ter alguém que vai querer falar algo ruim, algo mal de você. Mas não se preocupe com isso. Se é para fazer o bem, vai e faça. Vai e faça. Ok? E eu tenho certeza que dessa forma você vai avançar. Você vai conquistar grandes coisas em sua vida. Porque você não vai estar se preocupando com as pessoas. Vai se preocupar com o seu objetivo, com os seus resultados. Beleza? Então, outra coisa, né, que eu vejo assim, é que as pessoas, algumas têm medo de empreender, por exemplo. Tem pessoas que se acostumam, né, com o seu salário ali na CLT, vão lá, né, você tem a carteirinha assinada lá, ganha o seu salário por mês, beleza, beleza.
né? Mas elas querem conquistar algo mais, só que tem medo daquilo. Será que eu começo um negócio próprio? Até tem sonhos, sim, tem sonhos de ter um próprio negócio, tem grandes ideias na mente, mas não põe em prática, pelo medo de empreender. E não, quando simplesmente, se você quer realmente ter resultados e lá conseguir fazer dinheiro, eu digo fazer dinheiro, né? Não é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é loteria, e isso eu não acredito. Eu acredito que você vai ter que trabalhar em busca dos seus resultados. Por isso eu falo sempre em fazer dinheiro. Se você quer fazer dinheiro, você quer ser um milionário, um multimilionário, você tem que correr atrás e a forma de conquistar isso não é de carteira assinada, né? A gente sabe disso, né? Simplesmente você vai ter que empreender em busca dos seus sonhos, né? E é assim que funciona. É assim que funciona. Então você não pode ter medo de empreender. Você vai ter que buscar conhecimento sobre aquilo, sim, ir em busca, como é que começa, né, no negócio, o que eu posso fazer, como aplicar uma ideia, um sonho que eu tenho em meu coração, e assim você vai adiante. Agora, se você quiser, né, ficar ali daquela mesma maneira, né, com os mesmos resultados, ok, cada um tem sua escolha. Agora, se você tem um sonho em seu coração, não tenha medo, não deixe com que o medo impeça você de ir em busca do seu sonho. Muito pelo contrário. Busque conhecimento e vá em busca daquilo que você tem em seu coração. Eu tenho certeza que isso fará você ter grandes resultados em sua vida. Porque ali na CLT, na carteira assinada, você vai lá ganhar, sei lá, 2, 3, 5 mil por mês, tá? Ok, beleza? Se você está feliz com isso. Mas se você tem um sonho de conquistar coisas maiores, por quê? Para prosperar, para abençoar, eu sempre digo isso. Eu e minha família, nós estamos sempre buscando novos negócios, novas formas, né? Para que a gente possa prosperar para abençoar. Não só a nossa vida, mas a vida de outras pessoas também. Esse é um princípio que a gente guarda conosco, né? E eu vejo que isso também pode acontecer com qualquer pessoa que tem um sonho. Por isso que eu incentivo tantas pessoas a empreender, a ir em busca dos seus sonhos, para que juntos a gente possa prosperar para abençoar. Então não tenha medo de empreender, não. Vá em busca, busque conhecimento e vá para cima. Eu tenho certeza que dessa forma você conquistará aquilo que você tem guardado aí em seu coração. Beleza? Outra coisa que eu vejo as pessoas terem medo é do inimigo. Sim, a gente sabe que a gente tem um inimigo, né? Satanás, o diabo, ele é um inimigo sujo que busca sempre tirar as pessoas do caminho, tirar as pessoas do centro da vontade de Deus. E não só isso, ele quer simplesmente acabar com a nossa vida. A gente sabe disso, isso não é novidade para ninguém. Só que o próprio Jesus, ele diz lá em Mateus 16, 18 o seguinte, quando ele está conversando com Pedro. Ele fala com Pedro que, Pedro, eu te digo, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quem é a igreja? Sou você, todos nós, todos aqueles que seguem a Jesus como o nosso mestre, o nosso caminho que leva para Deus, né? Nós como cristãos somos uma igreja, certo? E depois de falar isso, ele simplesmente falou assim para Pedro: e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, sobre a igreja. Ou seja, o inferno, o próprio Satanás e seus demônios ali, eles é que tem que ter medo de nós. Não nós ter medo do inimigo e seus demônios. Não, sabe por quê? Porque maior é o que está em nós do que está no mundo. Simplesmente assim. Deus está conosco e por isso a gente não precisa ter medo de nada nem ninguém, até mesmo do inimigo. Não precisamos ter medo do inimigo não, porque Deus é conosco. Você vê ali a chave de hoje, o que ela nos ensinou? Josué 1:9, seja forte e corajoso, porque eu, o Senhor, estou contigo por onde quer que andares. Simplesmente assim, sabe o que estava acontecendo ali? Na introdução do texto, o que estava acontecendo ali? Simplesmente o povo chegou a hora de ele ir para a terra prometida. Simplesmente chegou a hora, era dada a hora, depois de caminhar anos no deserto, estava a hora de dar o próximo passo, de ir adiante. Só que tinha muitos desafios para chegar na terra prometida. Ia ter várias batalhas para chegar lá. E sabe o que Deus falou para Josué? Josué, é isso aqui. Seja forte e corajoso. Tenha coragem, não tenha medo de nada nem ninguém, porque eu, o Senhor, estou contigo. E isso é simplesmente o que a gente... Isso simplesmente basta para a gente alcançar os nossos objetivos, os nossos resultados. E assim como Josué e todo aquele povo entrar na terra prometida. Josué confiou e entrou na terra prometida. Você confia em Deus? Você tem sua fé? Então isso basta. Agora é agir. Agir com a sua fé para que você encare todos os desafios e consiga os resultados que você tanto tem e sonha aí em seu coração. Beleza? Então não tenha medo de nada nem ninguém e nem do dia mau. Dias maus vão acontecer.
tá? Você tem que colocar em seu coração que dias ruins acontecem. No futebol, né, no meu trabalho aqui, a gente sabe, pô, por exemplo, o clube que eu estou hoje, nós estamos num momento muito bom, muitas vitórias, né? Graças ao bom Deus, estamos muito bem na primeira colocação, mas na última partida a gente perdeu, é um momento ruim, um momento difícil. Só que o que eu entendo? Poxa, o momento ruim pode acontecer. Eu vou levantar de novo e vou novamente, começar novamente. Acontece em nossa vida isso, o momento ruim, o momento difícil. Só que quem tem Deus em seu coração sabe que até o momento ruim serve como aprendizado, serve como crescimento. Então nem o dia ruim, nem o dia mau, ele pode te prejudicar. Até o dia ruim, o dia mau, ele vai servir para alguma coisa boa se você tem Deus em seu coração, se você confia realmente nele e entende isso. Então, não tenha medo de nada, de nada. Eu posso dizer isso para você assim, ó. O medo, até em alguns momentos, não é um medo, tá? Mas, vamos dizer assim, o temor, ele serve de alguma forma para o nosso bem. Às vezes, pô, tu tendo temor de alguma coisa que é ruim, né, de que fazer algo errado, isso é bom, né? Isso é bom. Agora, o medo em geral de outras coisas, não, ele só vai impedir a gente de avançar. Então eu aprendi uma coisa em minha vida, que eu não preciso ter medo de nada e nem de ninguém. E o único que eu temo é a Deus. Porque Deus, eu não preciso ter medo de Deus. Não, porque como um pai amoroso eu não preciso ter medo dele. Mas um temor sim, um respeito. Isso sim, isso eu tenho que ter respeito tanto para Deus quanto com as pessoas. Isso com certeza. E temor a Deus, né, de entender que Ele me dá a direção para que eu possa seguir essa caminhada da vida. Isso é muito importante que a gente entenda. Agora medo, eu aprendi em minha vida. Eu não tenho, graças ao bom Deus. Hoje eu posso dizer para vocês, eu não tenho medo de nada. Não tenho medo de nada, pois sei que Deus é comigo. Né? E com essa coragem que Deus colocou em meu coração, assim como a chave nos ensinou hoje, é dessa forma que, graças ao bom Deus, eu e minha família viemos conquistando grandes coisas em nossa vida. E não só para nós, né? Porque se eu estou aqui compartilhando com você, é porque Deus colocou em meu coração coragem de compartilhar isso com outras pessoas também, para que outras pessoas também tenham os resultados que esperam, né? Um sonho que tanto tem em seu coração. Por isso nós temos que lutar diariamente em busca, né, de ter essa fé, essa confiança em Deus e essa coragem para que a gente alcance os nossos objetivos. Beleza? Agora eu vou falar para vocês algumas formas que a gente tem de enfrentar o medo. Porque eu disse quantas coisas as pessoas deixam de conquistar por causa do medo, não é verdade? E agora eu vou dar as chaves, né, aquilo que você tem que fazer para enfrentar o medo. Quer ver comigo? Primeira coisa assim, ó, que você tem que ter em seu coração é a confiança em Deus, como eu falei aqui, né? Você tem que confiar em Deus plenamente, porque é Deus que vai dar essa força para você necessária e a coragem para você enfrentar qualquer desafio. Então, se você sabe que você tem Deus no seu coração, simplesmente o resto, meu amigo, o resto, tudo é possível, né? Você pode enfrentar qualquer dificuldade, qualquer desafio, porque sabe que Deus estará ao seu lado. E foi isso que eu entendi, e assim como eu já compartilhei com vocês, e graças a Deus hoje, né, Deus me dá essa confiança de encarar qualquer desafio de cabeça erguida. Então, o primeiro passo é a confiança em Deus. Porque sabe de uma coisa? Se você não entendeu ainda, por que eu falo tanto de Deus na minha vida? Por que eu procuro passar isso para as pessoas? Simplesmente você coloca assim em seu coração: Deus, ele nunca perdeu uma batalha e não vai perder a sua também. De Gênesis a Apocalipse, Deus nunca perdeu uma batalha e não vai perder a sua também. Então, se você tem ele ao seu lado, você não tem nada a temer. Vai para cima e vai em busca de seus resultados, que Deus é contigo. E outra coisa, depois de você já ter essa fé, você vai fazer o seguinte: você tem que ter uma ação de enfrentamento. Sim, simplesmente você tem que enfrentar o medo. Só vai conseguir vencer o medo enfrentando ele. Entendeu? Por quê? Porque quanto mais você enrola, mais medroso você fica. Eu vejo pessoas que têm medo de alguma coisa, né? E aí, por exemplo, uma pessoa ela tem medo de água, né? De nadar, né? E aí ela nunca entra na água. Né? É claro que a pessoa não vai querer também enfrentar o medo e lá no mar se jogando sozinha, não. Mas uma pessoa que quer enfrentar esse medo, né? Vencer esse medo de água, de nadar, vai procurar uma escola para ir aprender, né? A nadar, fazer natação, para que ela possa enfrentar esse medo. Simplesmente assim. Tem que ter, claro, a estratégia ali para vencer aquele medo, mas o único jeito de enfrentar o medo
né, de vencer o medo é enfrentando. Se você ficar só enrolando, você vai ser sempre um medroso e não vai sair do lugar onde está. Simplesmente assim. E foi isso que eu entendi, entendeu? Na minha vida. E eu venho, né, vencendo muitos medos, muitas barreiras que eu tive, que eu tinha em minha vida e que hoje eu não tenho mais. Graças ao bom Deus. Graças ao bom Deus mesmo, eu entendi isso. E procuro passar isso para as pessoas também. Então, quer vencer o medo? Enfrenta ele. Que eu tenho certeza que assim você vai conseguir vencer todos os medos que tiver aí te impedindo de avançar. É isso mesmo. Rose, acreditar em Deus é nossa força. É isso aí. Então vamos para cima. Se você for ver, por exemplo, se você for na Bíblia, tem uma história de Gideão. Gideão, ele foi escolhido por Deus para liderar uma grande batalha. Mas aí que eu quero que você entenda aqui o princípio de como é vencer o medo e como isso nos traz grandes resultados, grandes conquistas. Porque Gideão, ele simplesmente tinha 32 mil homens, né, para ir para uma batalha, para lutar contra 135 mil. Tu tá vendo isso? Mas Deus falou, não, eu tô contigo. E Gideão olhou assim, 32 mil para vencer 135, não tá fácil. Mas eu vou acreditar em Deus, vou confiar. Não, tô contigo, Senhor. Se o Senhor falou, é isso aí. Aí Deus falou, não, mas tem muita gente ainda. Eu falei que vou dar essa vitória para vocês e eu vou dar essa vitória para vocês. Mas tem muita gente, para que vocês não achem que vocês conquistaram por suas próprias forças. Aí Gideão ficou meio assim, tá, beleza. Aí, tá, tirou lá os que tinham medo. Sobrou 10 mil. 10 mil para 135 mil. Você tá me entendendo? Continua comigo aqui. E aí, 10 mil para 135. Tá bom, Deus, mas eu confio no Senhor. Não, mas tem muito ainda. Vai lá, tira mais um pouco ali. Aí ele fez lá vamos dizer assim, um sorteio ali, um jeito ali de quem bebesse água de uma forma seriam os escolhidos. E aí ficou 300 homens para 135 mil dos midianitas, dos inimigos. Aí, se nós, né, no nosso ponto de vista hoje aqui, vamos falar, poxa, é loucura isso. 300 homens contra 135 mil é uma loucura. Mas realmente, quando a gente age por fé e tem coragem que Deus está conosco em todos os momentos, tem momentos da vida que a gente vai agir, né, com loucura, mas não uma loucura impensada, uma loucura baseada na fé. Simplesmente a nossa fé, para muitos é loucura, mas nós não. Nós acreditamos em Deus, que Deus é quem nos ajuda a vencer nosso medo. E Gideão entendeu isso. Senhor, se o Senhor falou, vai acontecer. E se esses 300... Aí eu quero que você entenda o grande segredo dessa história aqui, dessa passagem que eu estou compartilhando com você. 300 homens com fé e coragem valem mais do que 135 mil sem fé e sem coragem. E eu preciso dizer o resultado dessa batalha. Deus fez com que eles tivessem uma estratégia que fizesse com que os inimigos mesmo se destruíssem, né? Eles fizeram lá o que Deus falou para eles fazer, né? Fizeram lá, tocaram as trombetas, jogaram jarro no chão, assustaram os inimigos e eles mesmos se destruíram. E 300 homens com Deus venceram 135 mil homens sem Deus. Então você precisa ter medo de alguma coisa nessa vida? Você entendeu a mensagem de hoje? Então simplesmente vá, tenha fé e coragem, pois o Senhor Deus é contigo, por onde quer que andares, e nada nem ninguém pode te impedir de ter uma vida próspera, feliz e abençoada. Deus é contigo, por onde quer que andares. Coloque isso em seu coração, e isso é o suficiente, também juntamente com a sua ação, com o seu agir, para que você conquiste grandes coisas em sua vida. Amém? Então, você tem que colocar em seu coração uma coisa assim, ó. A palavra nos diz o seguinte: onde estiver o seu tesouro, né, ali estará o seu coração. É uma palavra que a gente conhece. Se o seu coração está baseado nas coisas, vai ter momentos em que você vai ter medo de perder essas coisas. Mas se o seu coração está baseado em causas, aí não. Você vai sempre ter ao motivo a mais para ir em busca daquelas causas. Então, coloque isso. É uma frase que eu guardei comigo e eu quero que você entenda hoje. Causas valem mais que coisas. Porque eu tenho, por exemplo, minha missão de vida. A minha missão de vida é o quê?
guardar minha fé, a cuidar da minha família e ajudar outras pessoas, né, a conhecerem a Deus e terem a sua vida feliz, a terem uma vida mais feliz, próspera e abençoada. Sim, é uma missão que eu e minha família temos. E isso eu não abro mão. Então, por isso, você vai ver eu em alguns clubes, em todos os clubes que eu procurei passar e entendi, por exemplo, erguer uma faixa para Deus, né? Uma missão que eu tenho no futebol. E, tanto sendo bom ou mau momento, eu vou procurar fazer essa missão. Porque é algo que eu guardei em meu coração e eu procuro, né, usar do meu trabalho para levar as pessoas para mais próximo de Deus. É uma missão que eu tenho. Então, isso, como é uma causa, não é uma coisa, nada pode me impedir de fazer isso. Né? Nada, não, porque eu não vou ter medo de não fazer isso, porque eu sei que a minha causa vale mais do que coisas. Então, quando eu tenho uma causa, minha família, eu vou lutar pela minha família sempre. Por quê? Porque é uma causa que eu tenho em meu coração. E elas valem mais do que qualquer coisa, entendeu? E guardar a minha fé e ajudar as pessoas da mesma maneira. Então, causa valem mais que coisas. Se você tiver este princípio em seu coração, eu tenho certeza que nada nem ninguém te impedirá mais. Porque você já entendeu que Deus é com você, você já entendeu que você tem que agir, então você vai com certeza conquistar grandes coisas na sua vida. E a última coisa que você deve fazer simplesmente é declarar. Palavra tem poder. Então eu quero que você escreva aí o seguinte: eu vou vencer o medo. Escreve aí para mim se você entendeu. Eu vou vencer o medo. E declare todos os dias isso em sua vida. Eu vou vencer o medo. Porque você já entendeu que Deus é contigo. Você já entendeu que você já tem tudo o que precisa para vencer o medo. Então, o proferir com a sua própria boca tem muito poder. A gente sabe que a maioria das coisas que a gente fala realmente acontece. Isso tanto coisas boas quanto ruins. Então, por isso, sempre fale com sua boca. Eu vou vencer o medo. E eu tenho certeza que você vai vencer qualquer medo, qualquer desafio que vier em sua vida. Amém? Entendemos hoje a importância de a gente vencer esse medo, porque o medo nos impede de conquistar grandes coisas em nossa vida. E agora que a gente já entendeu, a gente já vai se libertar desse mal, né? Que impede tantas pessoas de avançar, de sair, talvez, do lugar onde estão hoje para um lugar melhor. Né? Para que você possa prosperar para abençoar. Então, se você vai vencer o medo, e eu vejo que muitas pessoas estão escrevendo aqui, né? E você já sabe o que você tem que fazer. Então vá e faça. Confie em Deus e vai para cima. Eu tenho certeza e eu já digo aqui que Deus abençoe a sua vida e que você consiga realizar tudo aquilo que Deus tem colocado em seu coração. Amém? Vamos finalizar então com a nossa oração. Vamos finalizar para começar uma semana abençoada e produtiva. Vamos lá, dar uma respirada aí. Vamos fazer essa oração para que a nossa semana seja uma semana de bênçãos para cada um de nós. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai, pois sabendo que temos o Senhor, temos tudo o que precisamos para vencer qualquer desafio e qualquer medo que tenhamos em nossa vida. Que nada nem ninguém, Pai, nos impeça de ser feliz e ter uma família abençoada, de ter um trabalho abençoado, de ter uma vida abençoada e próspera, Papai do céu. Para que à medida que somos abençoados, possamos abençoar a vida de outras pessoas também, Deus. Nos dê a coragem e a força necessária para enfrentarmos qualquer desafio que tivermos em nossa vida. E que onde quer que a gente esteja, a gente possa aproveitar todas as oportunidades para glorificar o seu nome. Muito obrigado por tudo. Abençoe essa semana que se inicia. Em nome de Jesus. Amém. Esfrega a mão aí e declare comigo. Vai dar nós. E com certeza vai dar nós. Que Deus abençoe a sua semana. A gente se vê na próxima segunda. Tamo junto. Fique com Deus. Grande abraço.